Terça-feira, 21 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Aqui, clima maravilhoso, sol pleno, inverno firme e forte, uma nuvem no céu, pelo menos por aqui. Tudo ótimo, pelo menos desse ponto de vista meteorológico. Tá seco, né? Então não custa lembrar aí, bebe água, cara, bebe água. Não esquece de beber água, não tem sempre uma garrafa d'água ali perto de onde você fica parado um bom tempo, que é bom se hidratar. Terça-feira é tanto dia de livro aqui no Climatias, quanto dia de Polimatias aqui no canal. Meu canal no YouTube, se você não está caindo de paraquedas aí, não se inscreveu, por favor, se inscreva e aperte o sininho do lado aí do botão de assinatura para justamente saber quando tem novidades. Eu devo estar abrindo o Polimatias, que é o programa que eu faço com a minha querida amiga Poli Schobon. Hoje a gente vai falar sobre crônicas, então a gente pega, sei lá, desde Machado de Assis, Veríssimo, Bob Dylan, Clarice Lispector, Woody Allen, Chuck Klosterman. A gente fala de vários desses autores, da importância da crônica, tanto para a gente quanto para a história como um todo, né? A história com H maiúsculo. E o programa deve ir ao ar mais no final da tarde, então assina aí o canal e aí você já fica, se você apertar o sininho, você já recebe a notificação assim que eu publicar. Quem colabora com o meu trabalho já recebe o e-mail na sexta-feira do Clube do Trabalho Sujo com o link para assistir todos os programas que eu vou estreando aí no decorrer da semana. Se você quer colaborar com o meu trabalho, me dá um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. É o mesmo lugar em que você pode também mandar a sua dica em vídeo. Eu tô com dica aí que já tá quase com um mês, cara. Eu tenho um quórum mínimo aí para conseguir botar as dicas dos espectadores, né, de vocês, do que fazer nessa época bizarra que a gente está vivendo. Pelo menos 5 dicas, né? E eu já estou ali com algumas, estou para fechar, mas estou precisando de mais dicas de vocês. Senão o pessoal que já mandou vai ficar obsoleto. Não dá, né? Não dá. Vamos aí, colabora aí. Teve gente que prometeu, isso desapareceu. E também, por falar em aparecer, provavelmente quinta-feira a gente bate aquele papo, todo mundo. Eu vou fazer mais cedo. Aí vai de novo aqui uma dúvida. Provavelmente eu vou fazer a festa solo na sexta-feira agora, uma edição especial. Ontem teve, inclusive, esqueci de falar aqui no Climatias, que é o Vida Fodona, que é a minha discotecagem que eu faço ao vivo, lá no twitch.tv/trabalho sujo. E tô na dúvida se eu faço esse encontro aí de videoconferência da gente ou na quinta-feira ou no sábado. O que vocês preferem? Acho que quinta é melhor, né? Mas se for quinta tem que ser um pouco mais cedo, tem que ser tipo umas 7. Então, estou deixando aqui no ar, comentem aí que a gente bate o martelo nisso certinho. E também vou jogar essa questão lá na lista de discussão do Climatismo, uma lista por e-mail. Se você quiser participar também, me dá um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e que eu te incluo na lista e a gente continua a conversa por lá também. Falei que terça-feira é dia de livro, vou falar de um livro de não ficção hoje e vou citar a introdução desse livro. Citar não, né? Ler. Mas antes eu vou chamar minha convidada, minha querida amiga Cris, vai dar algumas dicas aqui pro Climatias. Fala, Cris. Todo mundo que está assistindo. Agora vai. Olá, Alexandre. Olá, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Cris Bertolucci. Sou professora de tricô. Muito obrigada por me convidar para dar algumas dicas para esse momento de pandemia. Vou começar puxando um pouquinho para o meu peixe, mas porque realmente foi um momento diferente para todo mundo. Eu sempre dei muitas aulas presenciais e principalmente pelo SESC. De repente a pandemia começou e eu descobri que eu tinha muita possibilidade de dar aula online, não só eu, como muitas outras pessoas. Então, uma das coisas que eu noto é que as pessoas têm gostado mais de fazer alguma técnica manual, não só tricô, mas também bordado. As pessoas estão gostando mais de mexer com plantas,
estão procurando até sítios, né? Estão correndo atrás, estão fazendo pão e bolos e cozinhando. Então, para mim foi bem... eu não parei, na verdade, eu tenho trabalhado muito, porque eu tenho tido muitas aulas de tricô. E acho que uma técnica manual ajuda a gente a sair do mental, a gente está enchendo a nossa cabeça de informações, todos os dias. Teve semanas que a gente tinha notícias novas e bombásticas todos os dias. Eu não sei se, nesse momento, eu fico me perguntando se as notícias pararam ou a gente não aguenta mais, não consegue mais ter esse momento, né, de ficar tão... Então, eu acho que uma técnica manual é bom para acalmar a mente, né? Eu sempre digo que as mãos em movimento acalmam a mente ansiosa. E por isso que eu tô aqui mexendo as mãos, talvez porque eu não gosto tanto de fazer vídeo, mas, né? E aí, puxando então, como eu disse, puxando um pouco pro meu peixe, quem entrar no meu Instagram, no meu IGTV, eu tenho algumas aulas de básicos de tricô, eu tenho dado aulas pelo Zoom, pela novelaria, eu tenho alguns cursos que eu tô vendendo também, para fazer blusas, agora eu vou lançar um curso de modelagem, então tem alguns cursos, mas tem muitas pessoas que estão dando cursos de outras técnicas também. Minha parceira Tainá Denard está dando cursos de crochê. Minhas outras parceiras, tanto a Clara Quintela, que mora em Montreal, ela tem um clube de bordado. Minha outra parceira, Flávia Lhasser, também ela tem dado cursos de bordado também. E a Sara Lopes, também ela tem dado cursos de tear. Na verdade, a Sara tem sido incrível, ela tem dado muitas dicas de reciclagem, de como a gente começa a criar, mesmo sem ter materiais em casa. Ela ensinou a fazer novelo com plástico. Ela tem um conteúdo que eu acho que está super incrível. Além disso, eu sou formada em moda e eu tenho mestrado pela USP em texto e moda também. E apesar de não atuar diretamente, como estilista diretamente no mercado de moda, né, eu atuo mais indiretamente, eu acho que esse momento foi bom para todo mundo refletir. E antes de começar a pandemia, eu tive contato com uma pessoa incrível, que é a Ig Ayedun. A Ig, durante a pandemia, criou um conteúdo muito incrível, muito forte, que é o Matutas Journal. Ela começou com alguns e-books, né, algumas revistas, e agora ela tem postado esse conteúdo direto. Ela tem feito alguns cursos também, tipo umas imersões que são incríveis. A Ig realmente tem uma voz que pouca gente tem, eu acho. E pouca gente não, muita gente tem, mas a gente ouve pouco. Deixa eu me corrigir, desculpa falar isso. Muita gente tem essa voz, mas que a gente acaba sempre focando nas mesmas vozes. Então, eu acho que esse é o momento para a gente ouvir novas vozes. Esse é o momento para a gente pesquisar o que realmente pulsa, sair desse eurocentrismo, sair enfim, e ver esses novos conteúdos. E o conteúdo da IG é simplesmente assim, tanto os gráficos dela são incríveis, a maneira como ela expõe o conteúdo é incrível, os vídeos dela são incríveis, e ela puxa muito pra gente estudar mesmo essa história, tipo, o que é a gente, sabe? Sai realmente de tudo que colocam na nossa cabeça e observar. E outra coisa é o MASP tá com alguns cursos incríveis, e um dos cursos é da Anaira Negreiros, Histórias do Vestir, 5 artistas negros no acervo do MASP. Vai ser um curso online que vai começar dia 22, eu acho, dia 22 de julho agora. A inscrição é online pelo MASP. Acho que vale muito a pena também para a gente ampliar o nosso conhecimento, e às vezes até a gente se surpreende muito em saber que as coisas estão muito próximas e a gente não sabe. Eu acho que esse curso vai ser muito incrível e vai valer muito a pena. Além disso, outras coisas que, como eu disse, tentei me dedicar ao pão e não consegui, mas eu acho que muitas pessoas, a Nani Rodrigues, que é uma conhecida também, ela tem feito um conteúdo muito bom sobre isso. Se não eu tenho às vezes colocado uma boa música enquanto eu cozinho para dançar um pouco. E tenho sentido falta de me movimentar pela cidade. Eu acho que a mobilidade tem sido super difícil para mim, não ter mobilidade. É sempre bom passear com um cachorro, nem que sejam 2 quadras. Sempre que eu tenho a oportunidade é muito gostoso. E de seriado que eu vi também, vou dar essa dica, que é a Amiga Genial, que tem no HBO Go. Nossa, esse seriado, eu tô órfã. Faz um mês que eu terminei, eu tô muito órfã, porque esse seriado... Nossa, é muito incrível, é uma volta ao cinema italiano, aquele clima do cinema italiano,
é uma mistura de tudo, de muito bom, e é um livro da Helena Ferrante, ainda não li, mas... E uma coisa que eu não consegui me dedicar muito realmente foi a leitura, eu queria ter me dedicado mais, mas não consegui, eu só li o livro novo do Ailton Krenak, eu li o livro novo do Yuval Harari, que eles lançaram logo no início da pandemia, e nesse momento quero ver se eu retomo para leitura também, para dar uma apaziguada, tanto vídeo e tanta tela. E eu acho que é um pouco isso. Achem maneiras. Tô aqui numa tela falando para vocês, achem maneiras de sair da tela. Um beijo. Obrigado, Cris. Um beijo também. Bem importante esse recado final. A gente está numa tela, né? Estamos usando uma tela para conversar aqui e, né, não tem como fugir disso hoje, mas tem. Aí que tá, entendeu? A força da linguagem acaba fazendo com que a gente realmente acredite nisso. A Cris, bem ou mal, citou aí uma, e aí vale aí não só citar que ela é Cris Bertolucci, mas Bertolucci com um C só, e você procura Bertolucci, né, com um I no final, no Instagram, e os links que ela comentou, todo mundo que ela citou, tá lá no Trabalho Sujo, linkado respectivamente. E ela comenta essa coisa que eu já falei aqui algumas vezes sobre, ela joga a questão das mãos, né, de fazer trabalhos manuais, de mexer com as mãos, e isso acaba aliviando a ansiedade da cabeça. É um bom ponto, né? É uma coisa que eu já venho frisando, não tinha falado especificamente de trabalho manual, mas toda coisa de movimentar o corpo, né? A gente está muito... E essa coisa que ela coloca também do... A gente talvez tenha naturalizado os absurdos já. Estava comentando com um amigo meu outro dia. A gente está vivendo uma situação de guerra, né? E uma das coisas que a guerra faz é naturalizar a morte. A gente está lentamente naturalizando a morte. E dezenas de milhares de mortos que vão se acumulando aí nesses dias faz com que a gente acabe falando assim, né, mais gente morta. E aí aos poucos a gente vai achando isso normal. Que é péssimo. Custa lembrar essa época triste que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, desconectar dessa fonte de más notícias ajuda a gente internamente. Aí outra coisa que eu já venho frisando aí há um bom tempo, né? Toda a questão do trabalho em relação ao que você pode fazer em relação com você. Então, tudo isso que a Cris comentou aí está intrinsecamente ligado a essa redescoberta da gente. Dou uma dica aí para ela, já comentei aqui, mas como ela está com dificuldade de leitura, como eu também tive, vai para a leitura breve. Conto, crônica, quadrinho e poesia, sabe? Isso ajuda muito, assim. Aos poucos você vai... E também separar um horário para usar as telas, né? Eu acho que tem essa outra coisa. Não é simplesmente abandonar as telas para não correr o risco de ter uma síndrome de abstinência. E eu não estou falando metaforicamente, não. Mas você conseguir pensar assim, agora eu não vou usar o celular. Agora eu não vou para frente do computador. Agora eu vou fazer uma coisa, sabe? Tem muita gente que não consegue, mas eu acho que o lance é justamente a gente ficar repetindo isso pra gente mesmo o tempo todo. Que uma hora a gente consegue. E ela comentou do Amiga Genial, e aí eu vou dar um teaser do próximo Polimatias, né? O de hoje é essa questão da crônica, né, que eu comentei. Boas dicas de crônica, entendeu? Se você quiser, inclusive... Pô, beleza, eu quero ler crônica porque eu estou com dificuldade de leitura. A gente dá dicas de bons autores de crônica no programa de hoje. Mas no próximo programa que vai ao ar, para quem não colabora com o meu trabalho, daqui a uma semana, mas quem colabora já recebe na sexta-feira, eu e a Poli vamos falar de Helena Ferrante. Mergulhar no universo dessa escritora italiana e qual é a dela. Teaserzinho, só para instigar. E vamos falar de livro, né? Afinal de contas, tem a minha dica aqui. Contra a Cultura através dos Tempos, de um cara chamado Ken Goffman e Dan Joy. O Ken Goffman, apesar de usar esse nome, é mais conhecido como o editor de uma revista chamada Mondo 2000, Mondo 2000, que era uma das principais revistas, das principais publicações ali na virada do século XX para o século XXI.
bem quando a internet era a grande novidade, tudo que podia acontecer através dessas conexões estavam sempre aflorando, mas ele ia muito além disso, né? Não era só questão de internet, falava de realidade virtual, falava de prótese cibernética, de interação homem-máquina, enfim. Toda essa sensação de futuro que a gente tem através da ficção científica. Né? E esse nome dele que ele usava era R.U. Sirius, né? Que é uma brincadeira com Are You Serious? Né? Ele brincava justamente com isso. É sério? E o Sirius não é de seriedade, né? Não é sério em inglês, e sim Sirius, que é a constelação de Sirius, que segundo consta, a vida, não só a vida alienígena, né? Inteligências extraplanetárias, mas também com fortes influências no planeta Terra. Ouviu falar da tribo do Algon? Então, depois você vai atrás disso aí. Mas o Are You Serious, ele faz aí esse compilado. É um livro que foi lançado em 2007, se não me engano, que ele conta a história da contracultura. E sempre que a gente pensa em contracultura, a gente pensa isso. Anos 60, hippies, drogas psicodélicas. Eita, não, agora não vou te atender não. Fica na sua. Drogas psicodélicas, rock and roll, poesia beat, mas ele fala, não, contracultura é muito anterior a isso. E eu vou mencionar aqui brevemente alguns títulos de capítulo para dar uma ideia da dimensão para onde vai. Né? Que ele conta que a história da humanidade é a história da contracultura. Ele começa falando, até uma parte 1, que é a construção das contraculturas, que ele fala de Abraão e Prometeu, os primeiros rebeldes contraculturais. E depois ele fala de uma outra forma de excelência humana, que é justamente essa questão resiliente, né, para usar uma palavra da moda, como contracultura. Depois ele reconta aí os principais pontos da história do ponto de vista da contracultura. Tem um capítulo que é Sócrates e a contracultura socrática. Outro fala do mergulho do infinito do taoísmo. O outro fala da contracultura zen, a mão que parou a mente. Depois tem a Amor e Evolução, a contracultura oculta dos sufis. Refazendo o Amor, os trovadores e o espírito herético da Provença. A Revolução Cultural e Política, que é o iluminismo dos séculos 17 e 18. O transcendentalismo americano, a Paris Boêmia de 1900 a 1940. E a parte final é justamente o que a gente se refere à contracultura. Os anos 50, que ele rotula de Os Rebeldes Sem Causa, a contracultura jovem, quando você muda a cada novo dia, entre 1960 e 1967, Selvagem nas Ruas, 68 a 72, O Que Não Me Mata Me Deixa Ligado, as contraculturas hedonistas e nihilistas dos anos 70, e Global Digital, Condenada. A contracultura aponta para o futuro, que é justamente o encerramento do século XX e o encerramento desse compêndio sobre a história da contracultura, que tem uma introdução escrita pelo Timothy Leary, ninguém menos, inclusive eu até vou falar de um livro dele aqui outro dia, mas vou ler, fazer essa exceção, estourar um pouquinho meus 20 minutos diários para ler essa breve, mas não tão breve porque preciso lê-la, introdução a esse contracultura através dos tempos. A contracultura floresce sempre e onde quer que alguns membros de sua sociedade escolham estilos de vidas, expressões artísticas e formas de pensamento e comportamento que sinceramente incorporam o antigo axioma segundo o qual a única e verdadeira constante é a própria mudança. A marca da contracultura não é uma forma ou estrutura em particular, mas a fluidez de formas e estruturas, a perturbadora velocidade e flexibilidade com que surge, sofre mutação, se transforma em outra e desaparece. A contracultura é a crista movente de uma onda, uma região de incerteza em que a cultura se torna quântica. Tomando emprestada a expressão do Prêmio Nobel de Física Ilya Prigogine, a contracultura é o equivalente cultural do terceiro estado da termodinâmica, a região não linear em que o equilíbrio e a simetria
deram lugar a uma complexidade tão intensa que aos nossos olhos parece o caos. Aqueles que fazem parte de uma contracultura se desenvolvem nessa região de turbulências. É o seu meio natural, a única matéria maleável o bastante para ser moldada e remodelada rapidamente o bastante para dar conta da velocidade de suas visões internas. Eles conhecem a corrente, são engenheiros do caos, migrando na crista da onda da máxima mudança. Na contracultura, as estruturas sociais são espontâneas e efêmeras. Os que fazem parte de contraculturas estão constantemente se reunindo em novas moléculas, se fissionando e reagrupando em configurações adequadas aos interesses do momento, como partículas se esbarrando em um acelerador de grande potência, trocando cargas dinâmicas. Nessas configurações, eles colhem a vantagem de trocar ideias e criações por intermédio de resposta rápida em pequenos grupos, conseguindo uma sinergia que permite que seus pensamentos e suas visões cresçam e se modifiquem quase que no mesmo instante em que são formulados. A contracultura não tem uma estrutura formal nem uma liderança formal. Em um certo sentido, ela não tem liderança. Em outro sentido, é abarrotada de líderes, com todos os seus participantes inovando constantemente, invadindo novos territórios em que outros podem acabar penetrando. A contracultura pode surgir em alianças, algumas vezes constrangedoras, com grupos políticos radicais ou mesmo revolucionários, ou forças de insurreição, e os participantes das contraculturas e desses grupos muitas vezes são os mesmos. Mas o que interessa à contracultura é o poder das ideias, imagens e da expressão artística, não a obtenção do poder pessoal e político. Assim, partidos políticos minoritários, alternativos e radicais não são, em si, contraculturas. Embora vários memes contraculturais tenham implicações políticas, a conquista e a manutenção do poder político exige a adesão a estruturas inflexíveis, incapazes de acomodar a inovação e a experimentação que são a base da razão de ser contracultural. A contracultura, como esse livro mostra, é um fenômeno perene, provavelmente tão velho quanto a civilização e possivelmente tão velho quanto a própria cultura. De fato, muitos personagens que acabaram ocupando o lugar de destaque dos livros escolares, de Sócrates a Jesus, Galileu, Martinho Lutero e Mark Twain, eram contraculturais em sua época. Esse livro levanta a pergunta: o que é contracultura, e identifica os temas comuns que perpassam as contraculturas em diferentes épocas e lugares. Também descreve o importante papel de catalisador de mudanças desempenhado pelas contraculturas no desenvolvimento das grandes culturas, mostrando de que maneira a cultura como um todo surge da contracultura. Essa discussão serve como um ponto de referência em um passeio divertido para um enorme número de contraculturas, do taoísmo à acid house. Espero que você leia e goste desse livro, que ele o inspire a viver a mensagem contracultural de individualidade, coragem e criatividade com seu próprio esplendor e glória. Timothy Leary. E assim encerro mais um Climatias, lembrando que a gente está nesse momento que tem um quê de contracultural, né? A gente está inventando aí. Cala a boca, não quero ouvir você agora. A gente está entrando nesse momento de experimentação à força, né? Não custa lembrar aí, a gente está preso, né? Já citei isso diversas vezes. É uma prisão que a gente está vivendo, mas vamos tentar tirar o melhor disso, né? Não vamos ficar só pensando nas coisas ruins, porque a vida é muito mais do que isso, apesar de a gente estar vivendo essa época tão bizarra. Mas é isso. Por enquanto é isso, e amanhã tudo de novo.